Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje é dia de fazer um crossover de podcasts aqui, porque recebo no programa meus camaradas do site Quadrinheiros, ao qual já tive o prazer de colaborar com textos e também de participar de várias edições do Papo Quadrinheiro. Antes de apresentá-los, permita-me lembrar vocês que nos escutam que este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acessem o site e use o nosso cupom de desconto presente no link aqui da descrição, porque o herói brasileiro veste canicos. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. E primeiro convidado que faz a sua estreia aqui no Spidercast, ele é coordenador de cursos da Universidade Livre da Pampédia e designer de móveis, ilustrador, cofundador e produtor do site Quadrinheiros e coautor dos livros Os Dois Lados da Guerra Civil e Quadrinhos através da História. Além disso, ele também colaborou com um capítulo no livro Super-Heróis e Política. Receba aqui o grande Maurício Zanolini. Meu velho, manda seu oi aí pra galera. Fala Alfredo, fala galera, tudo bom? O prazer estar aqui. Vamos falar bastante de quadrinho. É isso aí. E por último, mas não menos importante, ele que retorna ao Spidercast após participar lá no começo do podcast do nosso especial do Batman. Doutor no programa de pós-graduação em História na PUC de São Paulo, editor dos Quadrinheiros, organizador do livro Super-Heróis e Política e coautor dos livros Os Dois Lados da Guerra Civil e Quadrinhos através das Histórias, além de também estar presente no meu documentário sobre quadrinhos de super-heróis nacionais. Bruno Andreorti, manda seu olá pra todos nós aí, cara. Salve galera, valeu Alfredo, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, prazer uma honra estar aqui com você e também com meu caro companheiro de jornada aí, o Maurício. Pra mim é um prazer enorme recebê-los, porque, cara, vocês foram o primeiro podcast que eu participei na vida. Olha só. E de verdade mesmo, né, na época eu já tinha uma ideia de que eu queria fazer o podcast, né, eu meio que peguei ali algumas referências de vocês, a própria plataforma que vocês utilizavam ali, eu falei, putz, essa plataforma é legal, eu lembro que eu salvei no meu computador, eu falei, vou usar ela quando eu for fazer o meu. Mas, cara, é um grande prazer receber vocês aqui, e assim, a gente, nesse podcast, temos uma tradição que eu sempre peço para cada convidado, né, uma indicação, porque quem nos escuta é um bando de nerd, né? E a galera quer indicação. Então o que vocês têm consumido aí da cultura pop nos últimos dias? Hoje vai ser uma indicação dupla, né? Que vocês podem estar indicando aí pra galera que nos escuta. Começando aí pelo Bruno. Cara, eu vou recomendar um quadrinho bem legal, que é o Teocrasilha, do Denis Mello. Eu tô lendo, vou fazer uma comunicação agora. Eu e o Maurício, aliás, a gente vai estar num evento organizado pelo NUPEC, o Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos lá da Universidade do Mato Grosso do Sul, que é quadrinhos e fim do mundo, né? E aí, uma obra que eu vou abordar nessa comunicação é Teocrasilha, do Denis Mello. Cara, ele pensou, ele criou um Brasil distópico, né? Baseado no que seria a tomada de poder por uma... O que aconteceria com o Brasil se uma teocracia o governasse, né? E aí, a partir daí, ele criou essa ficção Teocrasilha, publicada pela Universo Guará, já está no 3º volume. É excelente esse quadrinho, a gente teve a oportunidade também de conversar com o Denis no Papo Quadrinheiro, cara, é uma obra muito bacana, muito legal, né? E vale a pena, assim, e tem a parte de reflexão, mas tem a parte que, tipo assim, de ação, de aventura, assim, é um quadrinho muito legal, vale muito a pena a gente sempre prestigiar aqui, né, o quadrinho nacional, e Teocrasilha é um desses quadrinhos que vale a pena serem lidos. Eu gosto bastante dessas histórias que imagina o mundo como seria se certa coisa tivesse acontecido, sabe? Você tava falando aí, eu me lembrei de um game chamado Wolfenstein, né? Que ele imagina como seria o mundo se os nazistas tivessem ganhado a guerra.
né? Eu adoro esse tipo de imaginação, sabe? E você, Maurício, o que você indica aí pra nós? Ainda vou manter aí a linha de quadrinho nacional. A gente recentemente entrevistou o cara responsável pela Criança Índia, que é um Ah, quadrinho que saiu verdade. pela Guará, né? Ele publica aí no Instagram aí da produtora dele, que é o Rafael Campos, que é um cara aí já, porra, velho de guerra, fez um monte de coisa, em quadrinho também, roteiro de cinema, desenho animado. O cara é foda. O Rafa Campos é foda. E ele tá aí, esse quadrinho é a coisa mais recente, digamos assim, a produção que também tem mais visibilidade, né? Ele é muito dessa coisa de quadrinho underground e tal. E a criança Índia é esse personagem que passou os últimos 4 anos detonando o poder, né, que Uhum. estava rolando ali nos últimos 4 anos. Então é um personagem que se vinga, né, dos poderosos, uh, uh, dentro desse contexto aí de ser uma criança índia na Amazônia e defender então a floresta e os povos originários e tal. É um quadrinho bem ácido, bem violento, né? É uma tira, na verdade, né? O formato de tira, mas a editora Guará publicou no ano passado, eu acho, uma edição em capa dura com algumas histórias compiladas tal, e ele continua a publicar histórias toda semana, aliás. Ele publica lá na Borduna Produções, que é dele, né? Uma produtora de quadrinhos e também de outras mídias e tal, de histórias, e ele produz, então, produção de vários criadores, né? Mas toda semana tem lá uma nova historinha da Criança Índia, então indicamos aí, porque é muito bom mesmo. Legal. Cara, é curioso, porque assim, o Brasil, ele tem muita produção de quadrinhos, né? Vários autores e tudo mais. E pelo que eu escuto falar, né, teve um tempo que esse tipo de material ele era mais divulgado, mas parece que chegou uns últimos anos pra cá, isso ficou mais assim no underground mesmo. Não é todo mundo que sabe disso, e às vezes quando você apresenta esse tipo de material pra um leigo, pra alguma coisa, ele se assusta e fala, putz, mas tem isso sendo produzido no Brasil? Que será que aconteceu nesse meio do caminho que tornou essa divulgação de quadrinhos tão, como é que eu posso dizer, deixou tão a desejar? Cara, eu não sei se tem. Assim, acho que são momentos diferentes, né? Não sei exatamente quando você está localizando aí esse antigamente. Assim, lógico, né? Nos anos 90 você encontrava quadrinho nacional em banca, né? Sim. Era muito comum, né? Pô, eu conheci, cara, as obras, eu canso de falar, aliás, bom, enfim, as obras lá do Arthur Garcia, que foi meu primeiro contato com o super-herói nacional, com Cyber, Heróis Mais Máquinas, tem o Pulsar, que é dele, tem Força Ômega, que é dele também, né? Então, pô, isso aí eu encontrava em banca tal. Hoje em dia, assim, praticamente já não, assim, não tem mais banca, tem uma ou outra tal, e o perfil mudou. Mas eu acho que tem bastante, cara. É que os locais onde você vai consumir, onde você vai encontrar, acho que mudaram um pouco, né? Hoje, pô, o Maurício estava citando ali, pô, o Rafa Campos lá, ele publica lá, não só ele publica, como vários outros Uhum. artistas, eles soltam no Instagram ali, na Borduna Produções, né? Todo dia tem tira o João Pinheiro, ali tem o Wellington, né? É. Que é a tirinha, assim. Tem algumas editoras que fazem um trabalho legal, a Guará, a Veneta, que A Ugra, publica, né? a Ugra, né? Que publica, assim, tem o caminho da autopublicação no Catarse, né? Que Sim. também, né? E não só o Catarse, qualquer, né, ferramenta aí de financiamento coletivo. Então eu acho que, assim, acho que as coisas mudaram. Não sei se tem mais ou menos hoje, eu não saberia dizer, né? Eu tenho a sensação que, assim, lá, porque o Bruno tá falando dos anos 90, né? Mas dos anos 80 tinha lá Piratas do Tietê, Rebordosa, né? Chiclete com Banana, também em banca, né? E assim, o cara que ia comprar, sei lá, comprar a revista Veja, comprar o jornal, comprar a revista pornô, comprar Playboy, o cara via ali
o chiclete com banana ali na banca, né? Então, mesmo que ele não consumisse aquilo, ele sabia que existia, né? Porque estava ali, era mais uma das várias coisas que tinha ali à mostra. Então, se o cara era um frequentador de banca de jornal, ele pelo menos sabia que existia, assim, tinha batido o olho já, não era uma coisa tão alienígena, assim. Hoje, como aumentou violentamente as vozes que falam, né, por causa da internet e tal, mas também isso levou à criação de bolhas, né? Então, as pessoas que consomem quadrinho, produzem e consomem quadrinho underground, que tem essa característica não por ser uma coisa só para iniciados ou pessoas que frequentam determinados lugares, não, mas por ser um determinado tipo de linguagem, né? Então, que tem características que a gente poderia chamar de underground por causa de outros momentos em que o quadrinho underground também tinha características parecidas e tal. É uma bolha e que conhece, que produz e tal, né? Então, quem gosta, por exemplo, de super-herói nacional se conversa, troca figurinha, conhece os projetos que estão no Catarse, mas se você chegar para uma pessoa que nunca ouviu falar nesse assunto e falar, olha, mas existe isso no Brasil, a pessoa vai tomar um susto, porque ela vive na bolha dela, né? E na bolha dela não entra esse tipo de coisa. Então, assim, ao mesmo tempo que foi interessante essa coisa da internet, da autopublicação, né, das pessoas poderem desovar suas produções que iam ficar guardadas na gaveta, sei lá, ao mesmo tempo você tem essa criação de bolhas que limita, você consegue chegar num público e talvez até sobreviver disso, ou manter um hobby, né, mais longamente, porque de fato tem alguém que está consumindo aquilo, mas você também não consegue ser visto de uma forma ampla, assim, você é visto pela bolha, né? Os prós e contras aí dessa nossa sociedade como ela está hoje, né? Não, eu acho que tava até estudando sobre essa questão do consumo para fazer uma atividade, uma outra atividade, e assim, essa coisa da gente estar em bolha, né, não é só os quadrinhos. Então, assim, a gente tá até mais ou menos, sei lá, até os anos 90, talvez, a gente tinha um padrão de consumo que era assim, todo mundo tentando consumir, assim, tendo acesso. Bom, você ia pegar o exemplo concreto da banca, né? Eu ia à banca de jornal e ali tinha um rol de opções que eu poderia consumir, né? Eu poderia não consumir tudo aquilo, mas eu olhava ali estão as minhas opções, né? Hoje em dia, esse espaço ele existe, algum outro, mas ele não ele está em decadência, ou em desuso. Então, hoje em dia eu vou, sei lá, eu vou comprar por um site na internet, né? E aí eu vou estar ilhado num ponto ali, vou estar numa bolha, assim, onde será que chega essas coisas para mim? Eu passo a desconhecer todo um universo, né? E Sim. O algoritmo reforça, né? Exatamente. Porque você faz uma pesquisa, sei lá, Superman, você pesquisa Superman. Nunca vai aparecer o Teocrasília, se você pesquisar Superman. Não vai aparecer mesmo. Então você fica... os algoritmos, assim, pioram muito a situação da bolha, né? E aí você fica apartado, assim, da maior parte das coisas que estão sendo produzidas. Uma coisa muito legal de comentar aqui, né, que tem a ver com tudo isso que vocês falaram, a parte teórica do meu TCC, ela partiu do gancho de que quando você pesquisa a palavra super-heróis no Google, você vai encontrar automaticamente Marvel e DC. Né? E existe todo um outro universo por trás disso daí, né? Como o próprio Bruno falou, né? Quando você hoje não tem mais as bancas de jornais, até tem, só que essas bancas elas tiveram que se reinventar para o mercado atual para poder sobreviver. Então você chega hoje numa banca de jornal, é praticamente uma bomboniere. Tem o jornal lá, tem tudo, mas não é o principal, é outras coisas que eles fazem hoje em dia. E quando você vai na internet por sites, dificilmente você não vai cair numa Panini da vida, numa Abril, nesses sites que vão vender o quê? O material norte-americano, que de novo, é um material legal, beleza, né? Mas aqui no caso eu tô falando do material nacional. E uma coisa que tem a ver com o que o Maurício falou também, é que quando eu fiz o meu trabalho, por vários momentos que eu ia levar tanto para minha orientadora, ou até mesmo para outros professores que estavam vendo ali a produção do que eu estava fazendo, eles olhavam assim o material que eu comprei, algumas HQs desses autores que participaram do documentário, né, e mostrei para eles. E eles, caramba, mano, tem gente aqui no Brasil produzindo isso, então, tipo, pra eles era uma novidade, sabe? Tipo, não chegou até eles. Só pra ter uma noção mesmo, né, de como é a chegada desse material,
também, né, do quão é importante o trabalho que, na minha visão, o trabalho que vocês fazem, tanto no Quadrinheiro como no Papo Quadrinheiro, de divulgar esse tipo de material. Sim, a gente sempre teve uma preocupação, né, apesar do grosso ali que a gente aborda ser super-herói e super-herói, né, Marvel, DC e tal, porque, né, mas eu sempre gostei, eu sempre tive essa coisa do super-herói nacional, né, com o primeiro contato que eu tive com o Arthur Garcia ali, com a obra dele, e a partir dali de outras, né, então a gente sempre tentou, na medida do possível, abordar outros tipos de quadrinhos, né? Então, um pouquinho de banda desenhada, né? Um pouquinho de mangá, um pouquinho de, também, enfim, alguma coisa da produção nacional, né? Que a gente tem, acho que dos últimos meses a gente tem abordado cada vez mais e conseguido trazer, isso é muito legal, né? A gente tem conseguido conversar com os autores no Papo Quadreiro. Essa conversa, as conversas que a gente tem lá são bem legais, assim, Sim. mas essas com autores têm sido muito, assim, muito reveladoras. É legal você conversar com a pessoa que escreve, né? Ter esse contato direto, ver como é que ela pensa, né? O que estava por trás ali da produção, e assim, é interessante fomentar esse mercado nosso, né? O Rafa Pinheiro, né, que é o editor da Guará, ele comentou, né? Eu vi uma entrevista com ele, se não me engano, no site lá, aliás, no canal do Nupec lá no YouTube, que ele comentou isso, falou assim, cara, a gente infelizmente, no quadro nacional, a gente ainda não tem um mercado consolidado, né? A gente, tirando, né, sei lá, acho que Maurício de Souza, mas assim, não tem um mercado consolidado, a gente tem uma cena que é interessante, ou seja, você tem uma cena ali, você tem artistas muito interessantes trabalhando, você tem obras de qualidade, mas você ainda não conseguiu fomentar o mercado, né? Assim, consolidar o mercado. Acho que isso que é importante, né? E aí isso que você está falando, quando falta divulgação, então acho que é isso, acho que falta consolidar esse mercado para essa produção nacional que é vasta, que é diversa, e infelizmente ela fica, por conta dessas bolhas, por conta das próprias condições de produção, às vezes isso fica invisibilizado, né? Sim, e eu acho que aí também cai num outro ponto que é fundamental para tudo isso que nós estamos falando, né? O Brasil, ele é um país com baixo incentivo à leitura, de modo geral, né? Tanto que eu até pergunto para vocês, né? Na visão de vocês, esse cenário que temos da baixa leitura, do baixo incentivo à leitura, né? O que vocês acham que poderia ser tomado de decisão que no futuro próximo pudesse melhorar um pouco esse cenário na questão do incentivo à leitura? Cara, eu acho que assim, o que é fundamental é que a situação econômica melhore, né? Porque infelizmente, quando a coisa aperta, um dos primeiros gastos que você corta é cultura, É, né? Então, cara, assim, a gente precisa isso, assim, você precisa, né, melhorar, crescer economicamente e tal, para que as pessoas possam consumir cultura. A partir daí, a gente pode pensar em alguma coisa de incentivo para a produção nacional, cara. Mas até lá, o que é fundamental é isso, né? Quadrinho tá ficando uma coisa, infelizmente, elitizada, né? Assim, tem a questão do preço, que a gente, assim, tá caro, viu? tá caro, pô, tá Muito caro, cara. E aí é isso, assim, pô, você vai lá, né, a situação já não tá fácil. Aí você conta assim, pô, quanto é que tá a mensalidade de um streaming? Ah, tá X. Quanto tá um quadrinho que eu quero comprar? Pô, tá 2x, cara. Quanto que vai durar um quadrinho? Quanto que vai durar um mês de streaming, né? Então, infelizmente, está virando um hobby elitizado, né? Então, isso é um problema. Lógico, é o que eu falei, tem as condições de produção, né? Lógico, uma produção pequena, óbvio que ela vai ser mais cara, né? Não tem como você comparar. Eu sei que tem esse lado também, né? Que a gente precisa, de alguma forma, equacionar. Mas a gente já teve fases, assim, o começo dos anos 2000, durou alguns anos, assim, que tinha muito financiamento do governo para a produção de quadrinho, que depois ia para as escolas, né, para as bibliotecas das escolas. Isso aconteceu durante algum tempo. Não é questionável, a gente pode aí, né, olhar o que foi produzido e questionar, fazer críticas e tal, mas de qualquer forma é isso, é sempre uma coisa de longo prazo. Então você precisa ter uma economia um pouco mais sólida, que dê acesso, né, a dinheiro para as pessoas poderem consumir, ter um espaço para consumir cultura. Você precisa, ao mesmo tempo,
ter um fomento para as editoras e para os produtores, né, de quadrinhos, no caso, né, se a gente está pensando em quadrinhos, mas literatura também, óbvio. Sim. E aí, então, subsidiar de alguma forma essa produção, não precisa ser obrigatoriamente com dinheiro direto na produção, mas pode ser com desoneração de impostos, ou com, sei lá, editais, prêmios e coisas assim, quer dizer, você vai estimulando. Essa coisa também de equipar as bibliotecas com esse tipo de material que vem a partir desse fomento é um esquema também. Mas aí você precisa formar os professores para eles usarem esse material. Então, assim, obviamente é um longo processo, ele não é uma coisa que se faz em 2, 3 anos, é uma coisa que demora a fazer. O nosso problema, que é um pouco a história do país, é assim, mesmo quando a gente começa um processo desse, antes desse processo de fato se consolidar, a gente é atropelado lá na frente, ou por um governo como o recente que a gente teve, que desmonta tudo, ou por uma crise econômica mundial, ou por, sei lá, 1000 questões possíveis que volta tudo para trás. Então, aí a gente tem que começar de novo, e aí... então, assim, a história dos quadrinhos no Brasil, das editoras, mesmo daquelas que estavam só trazendo material dos Estados Unidos e tal, nos anos 90, por exemplo, é uma história de assim, sucessivas quebras, de fechar e abrir outra e tentar de novo, porque é insano, é um país muito instável economicamente, né? A gente teve um período aí de mais estabilidade, que foi, né, claramente ali nos anos 2000 e durou algum tempo, mas, de novo, a gente voltou para trás e agora a gente precisa refazer e isso demora. Então, para consolidar, o caminho é longo, é complexo e tem todas essas camadas. Então, assim, não é uma coisa que dá para improvisar. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Considerando que nós estamos cada vez mais migrando para um cenário cada vez mais digital, né? E cada vez mais as obras literárias estão indo para esse formato digital. A gente tem aí, por exemplo, o Kindle, né? Que é bastante aceito pelo pessoal, né? Ainda não é um aparelho muito bom para quadrinhos, para imagens em si, né? Mas será que esse formato digital talvez não pudesse ser um caminho mesmo para garantir mais o acesso aos quadrinhos, a esse tipo de mídia? Eu acho que sem dúvida, né? O material digital né, mas aí a questão também fica de alguma forma dos artistas poderem serem compensados financeiramente, né? Então, e aí, como é que faz? Porque, por exemplo, no Kindle, cara, os caras, o que eles pagam pro autor é baixíssimo, né? Então, quando você coloca ali, né? Eu sei que tem vários jeitos, né, de você colocar no Kindle, mas essa é uma questão, né? Mas a gente, sem dúvida, é um acesso. Mas outro ponto também é que a gente também precisa, também, nesse ponto, criar uma cultura de pagar pelo digital, né? Que Sim. A gente ainda não tem Ainda consolidado, não tá, né? Tem muita gente que ainda tem uma resistência, né? Ao próprio Kindle, né? O pessoal fala, não, eu gosto de pegar o livro, eu gosto de sentir o cheiro, de tocar ele e tudo mais. É legal, eu entendo, é bacana você ter o físico, mas o formato digital é uma coisa que tem crescido muito ultimamente em vários aspectos, né? Talvez se algo for feito na parte de quadrinhos, mas é como você disse também, né? Tem que ter a remuneração do autor, né? Que vocês já conversaram com diversos autores em podcasts, entrevistas e tudo mais. Quantas vezes você já não deve ter ouvido falar do autor falando de que ele tirou do próprio bolso para poder lançar a obra dele? Sim, cara, isso aí é recorrente, né? E é o que acho que, se eu não me engano, foi o Denis Mello que falou, cara, assim, você precisa profissionalizar, né? O que é profissionalizar? Esse cara poder se dedicar e poder viver daquilo, ou seja, ele poder se dedicar integralmente àquilo para que ele se desenvolva também como profissional, né? Então é lógico, né? Então o cara faz quadrinhos, mas N outras coisas. O ideal seria que esse cara, né, pudesse viver só daquilo para ele poder se profissionalizar. Você vê que mesmo nos países que, né, tem mais
tecnologia e as pessoas têm mais acesso e tal, os livros e os quadrinhos, né, eles ainda, a maior parte do consumo é em papel, né? Ainda o digital é muito mais usado ou tem um mercado muito maior para coisas técnicas, livros técnicos e tal. Não é uma coisa que é tão... Porque, de fato, se você tem grana para consumir cultura, ah, você tem a coisa do colecionismo também, né? Que é parte desse pacote aí da ideia de cultura. Agora, se a gente pegar um modelo, por exemplo, como os streamings, né? Porque antigamente também a galera colecionava DVD, né? Gostava do Sim. filme, ia lá, comprava DVD, sei lá, bônus, né? Faixa bônus, não sei o quê, entrevista, tinha um monte de coisa extra no DVD e a galera, então, era um mercado muito, muito forte, o mercado de DVD, de Blu-ray. Mas o streaming resolveu isso remunerando uh, tão bem quanto era o mercado de DVD. Então é só uma questão de assim, se você criar um formato econômico que remunera tão bem quanto esse formato físico, vai ter uma migração. Talvez não tudo, talvez as duas coisas convivam. Eu imagino que nesse caso de livros e quadrinhos as duas coisas vão conviver, podem conviver, mas você tem, de fato, você precisa ter um desenho econômico que permita, né? Porque se não Sim. tem, não rola, né? Uma coisa curiosa, né, falando até dessa questão cultural, né, eu fiquei sabendo disso quando eu conversei com o Fábio Guizzi, do Estúdio Harmon, né, é um estúdio aqui do Brasil, né, que produz histórias em quadrinhos no formato de mangá, né, e ele contou uma coisa muito curiosa sobre a cultura do Japão. Lá, a maioria das pessoas, elas que consomem o mangá, como é que funciona essa distribuição? Eles compram como se fosse aquelas folhas de jornais, como o jornal que a gente compra Isso, aqui. bem barato, né? Bem barato, que é um material descartável, né? Tipo, eles compram aquilo, eles leem e depois jogam fora. E depois, se eles quiserem uma edição de colecionador, alguma coisa do tipo, eles vão lá e compram. Mas é um caso à parte. Mas, no geral, a cultura de leitura de mangá lá é como se fosse o jornal aqui pra gente. Mas você vê que são dois tempos, né? Você Sim. tem o tempo da leitura de experimentação, né? Você vai lá, tem aquelas revistas que tem várias histórias e tal, e aí eu tô gostando dessa história, então vou acompanhar, continuo comprando toda semana, sei lá, e depois aquilo sai uma revista só com aquela história, compilada, num formato, né, num papel melhor, tal, aí o cara vai lá e compra aquilo para ter, que é a coisa do colecionismo. Então você tem esses dois tempos, né? O quadrinho de super-herói, Marvel DC, ele nos Estados Unidos ele também tem esse formato. Quer dizer, você tem uma parte que vai direto para o digital, você tem uma parte que vai para o quadrinho mensal. Depois você vai tendo os formatos encadernado, em papel mole, em capa mole, depois capa dura, depois o Ultimate, depois Absolute, o Absolute, depois o Omnibus, aí Omnibus. 200 E assim, aí depende do nível de quanto que você gostou daquilo ou não, e você consome. Então, assim, tem mercado para tudo. Num país como os Estados Unidos, com aquele nível de renda, com aquele nível de acesso à cultura, né? Precisa deixar bem claro o que é isso. Quando você vem para um país que nem o Brasil, que tem um abismo econômico absurdo e tal, então, assim, você tem uma bolha que consome, e essa mesma bolha vai consumir tudo. Então, é limitado o que você consegue fazer de produção, você não consegue atingir públicos diferentes, e aí fica ruim assim, para o mercado, né? O quadrinho solto na banca fica muito caro, porque não dá para fazer ele muito barato, porque a quantidade de produção é pequena, e o quadrinho, que é o Omnibus, fica absurdo de caro, porque é uma produção, né, sei lá, 600 páginas de quadrinho, capa dura, você não consegue nem abrir o negócio de tão gordo que é o negócio. Uhum. Mas custa, sei lá, R$ 1.000, sei lá quanto. É uma loucura, assim. E aí só meia dúzia de pessoas que vai consumir aquilo. Então não faz sentido, né? Mas é porque importa-se um formato de desenho econômico que não dialoga com a economia do Brasil, né? Então isso é problemático. Agora, como acertar essas coisas, como ajeitar, assim, é possível achar soluções
se você tem uma economia mais estável, que está indo para estabilização. Agora, depois de Covid, Bolsonaro, é duro, né? É difícil, né? Você se segura nas tamancas e vendendo para aquela bolha e rezando todo dia para os caras continuar empregado, para você continuar fazendo, porque é isso. Uma saída que nem o próprio Bruno já comentou aí é o Cartaz, né? Tem muita campanha de Cartaz ultimamente. Isso que é foda também, né? Porque, beleza, você tem o Catarse e tal, é uma ferramenta, só que aí você tem alguns problemas, que é o seguinte, né? Tem muito financiamento coletivo que tá, assim, problemático, né? Muita editora que não entrega, né? Muita editora que, beleza, se apoiou e aí antes do término lá aliás, assim, durante o negócio, nem chegou na tua mão, de repente você vê vendendo na Amazon, né? Quer dizer, você como apoiador, você se sente meio otário no negócio. Sim. Fala, eu apoiei o negócio que os caras estão botando na Amazon. Aconteceu com um quadrinho que eu apoiei, cara, assim, beleza, peguei e tal, assim, acho que 1-2 semanas depois que eu paguei lá um negócio, eu apoiei, não sei o que. 2 semanas depois estava na Amazon, mais barato do que eu paguei e com frete grátis. Nossa. Sabe? Então, assim, é um pouco, sabe assim, então isso vai desestimulando. Fora as editoras também que, assim, que somem, né? Você financiou tal. Projeto previsto para maio, negócio, sei lá, junho, agosto, setembro, não chega, a editora não fala nada, né? Você vai frustrando aquilo. Pô, então assim, tem vários problemas, cara. Mas você vê, é muito louco isso, né? Por exemplo, o Catarse, a ideia do financiamento coletivo é para as pessoas individualmente poderem viabilizarem projetos pessoais. Essa é a ideia, o conceito por trás da ferramenta. Não é para você, uma editora, por exemplo, produzir todo mês lá um título diferente e fazer tudo no Catarse. Mas eu ainda tô falando, cara, assim, tem, assim, hoje no Catarse você encontra editoras também de diversos tamanhos, né? Aí tô falando de quadrinhos, mas não só de quadrinhos, de livro também, né? Eu já comecei a achar uma sacanagem quando você começou a fazer pré-venda no Catarse. Catarse, pra mim, é assim, olha, eu tenho um projeto bacana, porém, né, assim, envolve certos riscos, normalmente é uma coisa, né, é uma coisa pequena, como você falou, né, pessoal, tal, às vezes assim, você sabe que é difícil angariar público, né, e aí, beleza, vou usar aqui a plataforma para poder viabilizar isso. Agora, vou pegar um caso aqui de RPG, porra, você tem o Pathfinder, que é um dos RPGs mais jogados do mundo, pô, em financiamento coletivo no Catarse, cacete, o Pathfinder não precisa do financiamento. Exatamente. Tem que ser para uma plataforma voltada para quem realmente não tem aquela condição de poder estar lançando aquilo. Agora, mas é isso, quer dizer, a ferramenta foi criada pensando numa coisa. Mas quando você chega com a ferramenta num país que não tem uma economia parecida com aquele país onde a ferramenta foi criada, ela vai ser adaptada para a lógica daquele país. Então, é a mesma coisa do Uber, por exemplo. O Uber, a ideia original do Uber era assim, o cara tem o trabalho dele, tem o carro dele, e aí no tempo extra que ele não está trabalhando, ele faz uns Uber ali e ganha faz um dinheiro extra. Pô, essa era a ideia dos caras. Não era para o cara ser Uber 24 horas por dia. Agora, se você leva essa ferramenta para um país pobre, pô, tem gente que vai ser Uber e o cara vai trabalhar literalmente 20 horas por dia no Uber para conseguir um troco, para conseguir sustentar a família inteira, sabe assim? É louco, porque a ferramenta não foi feita para isso, mas infelizmente o mundo não é, né, as economias não são como é aquela economia onde foi criada a ferramenta. E aí isso tem consequências. Então, é isso. Enquanto a gente não tiver uma questão estrutural mesmo, econômica, mais bem feita, ficam esses ruídos, assim, e não tem muito o que fazer, é isso. Tem que conviver um pouco com essas discrepâncias, esses problemas, né? Sim, e uma observação que eu faço sobre o Cartaz, que eu acho que muita gente acaba distorcendo um pouco essa visão, né? Quando, vamos supor, eu quero contribuir com um projeto no Cartaz, eu não estou fazendo uma doação para aquele autor. O que eu estou fazendo ali, muitas vezes, é uma pré-venda de um produto que eu estou apostando. Né? Muita gente fala, pô, mas aquele cara ganhou tanto dinheiro. Ele não ganhou dinheiro. O que ele fez ali foi garantir que quando aquele produto fosse lançado, se corresse tudo bem ali, ele já tinha aquele número X de cópias vendidas. Não, mas assim, o que eu tô dizendo assim, uma coisa é você
criar o Catarse para viabilizar o projeto. Né? Então assim, olha, eu não tenho essa grana, eu não tenho isso aqui, e aí eu preciso disso, ok. Agora a questão quando caracteriza a pré-venda, quer dizer assim, ou seja, tem projetos ali que assim, o cara não precisa do Catarse. É isso que eu quero dizer. Ah, sim, não, com certeza. Né? Então assim, mano, e outra coisa, eu também não acho que é uma loja, né? É isso assim, olha, você tem um projeto, você achou interessante, você entra ali como um financiador do projeto, você não é só um consumidor. Né? Sim. Da coisa. Você tá bancando, pô, esse projeto é da hora, pô, quero trazer aqui, pô, igual tem muita coisa, tem quadrinhos, né, pô, se não fosse pelo Catarse não viria a público, então é Exato, legal, isso é né? legal. Tem muito jogo indie de RPG que se não fosse ali também não viria, né? Sim. Não sairia. Então isso é legal, né? E tem muita, eu falei do lado, mas assim, tem muita editora que valoriza isso sim. Né, que fala assim, que entende, né, a importância do cara, que quando o cara é diferente assim, você montar uma loja virtual e o cara ir lá e comprar da tua loja virtual, é um tipo de relação. Outra relação é como quando o cara entra como um financiador, né, do teu projeto. Exato, Sim. Então ele tá apostando junto, ele acredita no exatamente. projeto. É outra pegada. É outra pegada. Então, assim, apesar de eu ter ressaltado, você acha que porque eu participei de muitos financiamentos coletivos furados, né? Porque sabe, tem editoras que conseguem sim fazer isso, que entende dessa forma e que valoriza também essa galera que apoia. Tanto é que são as editoras que conseguem, né? Que estão ali recorrentemente, com vários projetos financiados tal, que bate meta extra atrás de meta extra, que você. E aí você vai também cativando e consolidando um público ali para te viabilizar projetos futuros, né? Agora, pô, a editora chega lá, pô, um demorou um ano para entregar, o outro demorou não sei o que, pô, aí a galera vai pulando fora, né? Com certeza. E aí você vai ferrando toda a cadeia de produção também, porque aí o cara olha pelo Catarse e fala, mas aí eu já tive aquela experiência ruim com X, será que não vai, será que não vai? Você prejudica quem tá querendo fazer um trabalho sério, né? Exatamente. Agora, uma pergunta, Bruno. Você falou que teve um projeto que você financiou e tudo mais e que demorou pra chegar pra você. Você já até viu mais barato na Amazon. Esse que você acabou recebendo, você recebeu depois, né? Mas ele pelo menos veio com tipo alguma vantagem, tipo um autógrafo do autor, alguma coisa assim, ou não tinha nada? Cara, ele assim, vem aquelas metas extras do tipo assim, vem um marca-página, um cartão postal, que é interessante, né? Mas, sabe, Não era o que você queria, né? exatamente, assim, igual tem algumas, eu vou inventar aqui um exemplo, né? Não necessariamente é esse aí que eu apoio, tá? Mas, vamos pensar. Que acontece muito assim, então X o projeto é viabilizado, aí X mais 3 mil, sei lá, o negócio vira capa dura, por exemplo, né? Aí vem marcar a página, pô, então assim, se eu viabilizar o negócio com capa dura, vai ter um cara que vai entrar depois na história que vai pegar que vai pegar o negócio em outro momento da produção e vai ter, tipo, é o que eu falei. E aí assim, é a mesma relação que você quer ter comigo como financiador e como consumidor? Eu acho que não deve ser assim. Sim. Né? Embora, né, eu sei que, e a gente já conversou também com o pessoal que edita, né, quadrinhos, que fala assim, cara, às vezes também é a saída que a editora tem para poder se manter. Editoras pequenas é compreensível mesmo. Entendeu? Então, como o Maurício estava comentando, né, tem esses problemas aí que são, né, econômicos e as coisas precisam ser viabilizadas, que são complicadores na coisa, né? Eu só acho que, assim, mantendo esse respeito como do cara ali que entra como financiador, eu acho que facilita para todo mundo. As pessoas se sentem, né? E que as editoras compram de fato né, aquilo que foi prometido ali na campanha, ou que se não der, porque veja, imprevistos acontecem, eu sei que acontecem, mas que mantenham um processo de transparência, né, ao longo de todo o processo. Fala, gente, vai atrasar, mas é por isso, pô, tem projeto que porque o apoio também tá atrasado faz um ano, mas semana sim, semana não, o cara manda atualização, fala alguma coisa. Explica, manda vídeo e tal, e eu tô na fé que eu vou receber, vamos aí. Tem um game aí, cara, que foi feito por financiamento coletivo, né, um chamado Trajes Fatais. É um jogo de luta. Foi anunciado em 2017, a campanha no crowdfunding foi um sucesso e até hoje não saiu. Puta que pariu. Vai sair, você acha que vai sair? Cara, quando foi do ano passado pra cá, porque teve uma treta pesada com isso, o pessoal saiu um dossiê depois, parece que rolou roubo de dinheiro na equipe, alguma coisa do tipo, né?
Aí quando foi ano passado, o principal criador do jogo começou a vir no canal do YouTube dele e falar, mostrar como é que tava o jogo, essas coisas. Parece que agora vai. Não sei, mas tá desde 2017 nessa brincadeira aí. Caralho, que foda. É foda, mano. Foda. Cara, assim, vocês dois são os principais apresentadores lá do Papo Quadrinheiros, né? Eu já vi também lives com vocês, com o Iberê, que também já veio aqui no podcast. Eu queria saber um pouco de vocês. Como foi que vocês se conheceram? A culpa é do Iberê. Verdade, é verdade. O Iberê tava na PUC, né? Na graduação, e ele conhecia o Adriano, que é o velho quadrinheiro, e o Adriano conhecia o Bruno, e ele estava fazendo um trampo na época numa empresa que eu estava trabalhando, que tinha ligação com a PUC e tal, mas eu não estava na PUC, eu trabalhava ali com uma empresa de intercâmbio e tal, que levava uns gringos lá para a PUC, e ele estava fazendo um trampo lá, Iberê, de monitor e tal. E então ele me conhecia também, e a gente trocava ideia de quadrinho e tal, e ele trocava ideia de quadrinho com o Adriano, e o Adriano trocava ideia de quadrinho com o Bruno, e tinha mais um amigo deles lá, que era o Felipe e tal. Aí o Iberê falou, vamos marcar uma cerveja aí todo mundo vai no bar ali, se conhece e tal, a gente continua conversando e tal. E foi, e aí a gente ia, tudo ali do lado da PUC, né, a gente ia nos bar do lado da PUC lá, e ficava horas conversando de quadrinho e tal. E a gente ficou, sei lá, um ano nessa parada, só conversando, só não sei o quê. Vamos fazer alguma coisa, vamos não sei o quê. Vamos fazer um podcast. Aí o irmão do Iberê era técnico de áudio. Aí, o seu irmão vai gravar o podcast. Vamos fazer. Aí a gente fez um primeiro podcast. Mas assim, era antes da tecnologia que tem hoje, né? Então tinha que ter mesa de som, tinha que ter microfone. Era mó trampo, assim, a gente não tinha nenhum equipamento, o irmão do Iberê que tinha lá. Aí ele gravou, mas aí precisava editar, e ele não tinha tempo de editar, daí a gente ficou enrolando aquele treco lá. Aí a gente se encheu o saco, porque aquilo não ia sair nunca, aí a gente falava, vamos abrir um blog, a gente, em vez de fazer podcast, a gente faz texto. E aí, em 2012, a gente abriu o blog e começou a publicar, assim. Aí tinha texto do Adriano, meu, do Bruno, do Felipe e do Iberê, né? No começo, todo mundo que tinha um monte de texto, né? Tudo aquela demanda reprimida, né? Um monte de coisa para falar, tal. Pô, publicava, tinha um monte de texto. Aí depois a coisa foi se organizando, né? Aí o Bruno e o Adriano se organizaram para serem editores dos textos e a gente dá uma cadenciada, né, na publicação e ter um padrão e tal. Mas aí aquilo foi consolidando as nossas relações, né? Então, fui assim, né, de 2012 para cá já vai fazer 11 anos, né? Então, quantas vezes que eu fui tomar cerveja na casa do Bruno, a gente foi conversando, não sei o quê, pá. E aí depois teve o canal, depois, né, foi ampliando, assim, a gente criou o canal no YouTube, começou a gravava na minha casa, no meu quarto, era uma zona, assim. Eu gravava 3, 4, 5 programas de uma vez, aí eu ficava editando e tal. Então foi assim, a gente se conheceu, o Iberê ocupado de juntar todo mundo, e aí daí nasceu aí o blog, e daí do blog as coisas foram derivando, né? Pra quem acredita que podcast é um negócio que foi inventado com flow, não é? É bem por isso, né? Há muito tempo atrás já se fazia podcast, né? E vocês lá em 2000 vocês começaram a publicar em 2012, mas antes disso vocês já se conversavam, já pensavam em fazer alguma coisa, né? Sim. Então, tipo, lá nessa época vocês já pensavam no podcast. Sim, já, a gente até fez um, né? Mas não... a gente até... Esse podcast, ele existe e ele é acessível. Esse podcast de 2012. Ele fica... É curioso, né? Tipo assim, esse foi o primeiro produto que a gente pensou e a gente só veio a público quando em comemoração aos 10 anos que a gente recuperou. Era assim, tá perfeito, tá editado. A gente, quando começou os Novos 52... né? Esse foi o tema, e aí a gente conseguiu, a gente recuperou e jogou no Spotify ali tá no Papo Quadrinheiro, acho que a edição é o número 100, né? Papo Quadrinheiro número 100. Legal. Redondo, não é redondo, mano. Não é redondo? Acho que eu não lembro.
Calma aí que eu vou achar aqui. Mas Não é redondo, foi 10 anos, né? Não é redondo, mas foi 10 tá. anos. 10 anos de quadrinheiro a gente botou lá no Papo O Quadrinheiro. Papo Quadrinheiro é o episódio perdido, né? Que foi É, 10 isso. anos. Cara, peraí que eu vou achar. Ficou 10 anos guardado num HD velho que eu tinha aí, que eu não joguei fora. Ainda bem que vocês não jogaram fora, né? Exatamente. Puta, Maurício, pior que você tem razão. É o episódio 100 e o episódio perdido, cara. Então. Porra, a gente é tudo sincronizado. Legal, vocês pegaram esse primeiro episódio que virou o episódio 100, né? Mas a partir de que ponto vocês perceberam que pra gravar um podcast seria mais simples e aí vocês começaram o Papo Quadrinheiro de fato? Não, porque assim, o Papo Quadrinheiro, na verdade, eu não lembro agora quando a gente começou. Porque, assim, teve várias versões, né? Então a gente fez uma. Teve o rádio, né, que a gente fez. Então, a versão atual meio que deriva desse programa que a gente teve muito brevemente ali na Antena Zero, né? Porque também assim, a gente começou na Antena Zero e aí logo em seguida veio o Covid, enfim, várias, né? Aí, enfim, aí a gente saiu da Antena Zero e tal, mas era assim, o áudio é um formato legal, e também assim, veja, eu acho mais legal conversar, né? É legal assim manter essa conversa semanal que a gente, mesmo à distância, né, que a gente tem, assim, eu e o Maurício, eu acho bem legal, mais legal do que ficar escrevendo sozinho. Verdade. Então, de alguma forma, isso aproxima e tal. Então, é bacana. E a gente gostou, né, cara? Então, assim, aí de alguma forma, esse que é a hora do gibi, que a gente tinha lá na Antena Zero, virou essa nova versão do Papo Quadrinho. Mas a gente já teve outras versões, né? Que é isso, é sempre uma conversa, né, sobre quadrinhos e tal. A gente tentou fazer também no começo dessa fase aí do Papo Quadrinho, a gente tentou fazer também uma série, refazer, né, uma série que fazia relativo sucesso ali no canal do YouTube, que era o Guerra dos Roteiristas, né? Mas também a gente percebeu que assim, o Guerra dos Roteiristas tira muito da espontaneidade da conversa, porque tem que ser muito pesquisado, né? Então a gente fez uns 4, 5 programas, mas aí abandonou, e a gente faz esse formato hoje mais de conversa, trazendo convidados e tal, que sempre enriquecem ali o Papo Quadrinheiro. Hoje, com essa produção do Papo Quadrinheiro, o que vocês destacariam assim, como os principais perrengues que vocês têm que passar para colocar o programa no ar? Porque quem apenas consome o podcast, né, não tem às vezes muita noção do que a gente passa às vezes para poder levar esse material ao ar, né? Tem muitos processos que precisam ser realizados. Eu, por exemplo, aqui estou gravando com vocês, depois eu vou editar, depois eu vou publicar. Além disso, eu tenho que combinar uma data que o convidado possa vir e tudo mais. Mas tipo, quais são assim os perrengues principais que vocês passam às vezes para poder manter esse programa que vocês podem estar compartilhando aí com a gente? Cara, assim, essa parte mais técnica, a gente tem uma parceria com a Mythical Lab, né? Então eles meio que essa parte mais técnica de fazer a edição e subir o podcast e tal, são eles que fazem pra gente, né? Então não temos, assim, às vezes dá um problema lá, mas aí a gente conversa com o pessoal lá, com o Marcos, né? Marcos Sato, que é o nosso editor ali, então ele resolve pra gente, uma parte, eles estão com a gente desde o começo dessa fase do Papo Quadrinho. Pra gente mesmo fica mais a parte de agendar convidado, né? Imprevistos acontecem, então às vezes o cara desmarca em cima, a gente fica sem tema em cima da hora, né? Tem que improvisar um tema. Tem que improvisar um tema e tal, às vezes a coisa... Bom, mas assim, perrengue técnico é pouco, cara. Acho que poucas vezes a gente teve que... Não tinha conexão, alguma coisa assim. Mas de maneira geral, tirando, é bem tranquilo. A gente teve tanto perrengue para fazer o canal no YouTube. É verdade. Isso foi muito pior, porque primeiro que não tinha, era tudo mais improvisado mesmo. Tanto o equipamento de som e de gravação era emprestado, não era nosso. Iluminação era péssima, assim, então era tudo muito ruim. E o equipamento que eu tinha para editar os vídeos também era meio assim, tosquinho, né? Então dava muito trabalho, era muito... Então a gente também, depois que o canal foi parando, né? De vez em quando a gente põe alguma coisa lá tal, mas a gente não tem mais uma produção recorrente lá.
A gente meio que, assim, chegou numa conclusão de que, assim, se vai dar o perrengue que dava, a gente não vai fazer. Então, o podcast também nasceu porque o pessoal da Mythical Lab, assim, se encampou a ideia de, não, vamos lá, vamos fazer tal. Se eles não tivessem falado, vamos fazer, verdade. a gente provavelmente não teria feito, cara, por causa do trabalho. Não, porque dá trabalho, cara. Sim. Você tem que subir, você tem que gerar o RSS, você tem que ir nas plataformas de streaming e, porra, é trampo pra caramba. Então, consome horas. Assim, Sim, total. De você botar o fundo, botar a abertura, cortar, porra, puta trampo. Então, assim, só funcionou porque o pessoal da Mythical Lab era um pessoal da faculdade, uns colegas de faculdade que fizeram esse projeto, Mythical Lab, e eles começaram, então, a produzir alguns podcasts, né, a fazer essa edição, subir e colocar nas plataformas de streaming e tal. E aí eles meio que ofereceram pra gente, assim, falaram, pô, vocês, né, vamos fazer aí e tal, a gente vai entrar então no nosso pacote aqui de vários podcasts que a gente tá querendo fazer e tal, era tipo um projeto de conclusão de curso deles, da faculdade. Entendi. E aí a gente foi nessa. Aí, lógico, também depois que acabaram a faculdade lá, cada um foi para um lado e tal. O Marcos ficou e ele é o nosso editor hoje, dentro desse mesmo guarda-chuva aí que ainda chama Mythical Lab e tal. É ele mais um cara, eu acho. E aí a gente manteve, né? Deu continuidade. Mas se a gente tivesse que fazer o que eles fazem, além de gravar e chamar convidado, fazer toda a parte técnica, provavelmente não ia ter o Papo Quadrinho, não existiria o Papo Quadrinho. É verdade. Olha, aqui no Spidercast é tudo eu, cara. Mano, vocês sabemos, é punk, bicho. É foda, mano. Tem dias que. Tem semanas que eu tenho que me desdobrar pra conseguir levar o negócio toda terça e toda quinta no ar, né? Caraca, ainda 2 por semana. Você ainda faz 2 por semana, né, cara? E é porque o que acontece? No começo, quando eu tava pensando no podcast, eu tava pensando em fazer 3. Aí eu conversando com a minha orientadora de TCC, né, que a gente troca ideia até hoje, né, ela falou assim, não, mas 3 eu acho que é demais, você vai ter fôlego pra tudo isso? Aí ela, por que você não faz pelo menos só 2? Falei, melhor, aí ainda bem que foi só 2, cara, porque puta merda. Às vezes, tipo, sábado, por exemplo, agora eu tô fazendo curso de inglês também, né? Mas sábado é um dia que basicamente eu só paro. Pra isso. Só pra isso, cara. Passar a noite, fazer depois aquela arte que vai ser divulgada nas redes sociais, né? Mandar pro convidado pra ver se o convidado aprova. Normalmente ele sempre aprova, né? Mas às vezes o cara fala, não, coloca essa foto aqui, o título aqui você coloca essa outra coisa também. Às vezes tem todo esse... faz parte. Editar, né? A minha edição, na verdade, é uma edição muito simples. Tá? Não, a nossa também. A gente, esse formato de conversa é o mínimo de edição, né? Que você tem que fazer. Então isso facilita. Mas eu fico ouvindo aqueles podcasts super elaborados, assim, cheio de vírgula sonora. Eu falo, imagina o trabalho que dá, meu amigo. Pelo amor de Deus. Às vezes acontece de estar no meio da conversa, o convidado ele fala alguma coisa, e aí depois ele vem até mim e fala, cara, lembra aquilo que eu falei? Se você puder tirar aquilo, porque pode pegar mal, não sei o quê. Só que aí eu falo, não, beleza, eu nunca neguei isso, né? Mas aí o que acontece? Eu tenho que, às vezes, uma conversa inteiro. tem que ouvir inteiro, uma conversa de 2 horas. Eu não sei onde tá aquilo. Até achar aquele pontinho, aquele 1 minuto específico. Mas aí você fala, quando for essa, você fala assim, olha, eu vou te mandar um arquivo que se você me avisar o ponto que eu tenho que cortar, eu corto. Aí eu tinha que mandar os 2 arquivos, as 2 faixas de áudio separadas. Não, o Marcos faz isso também. A gente recebe o áudio, né, finalizado, e aí o Bruno escuta, e aí às vezes ele fala, Marcos, essa minutagem aqui, tira esse pedaço, tal, e tem uma finalização ali, uma pós-produção, tal, para chegar no produto final. Mas 90% das vezes é o que ele fez e acabou. 99%, assim, a única coisa que às vezes eu tiro, assim, às vezes eu percebo que eu passei alguma informação
errada, alguma época Falou alguma acontece, groselha tá? ali, É, pode. O Bruno, quando ele participou aqui do episódio do Batman, né? porra, Eu coloquei na descrição. Ele falou, cara, agora que eu vi, eu passei alguma coisa. Você pode no próximo episódio falar que isso? Eu falei, cara, eu já tô com 10 episódios da frente gravados aqui. Na época eu já tava com muito episódio. Hoje tá um pouco. A janela não tá mais tão grande assim, né? Mas na época tava bem gigante, né? Aí. eu acho que eu errei o editor do Cavaleiro das Trevas. Foi uma coisa Foi assim, cara. alguma coisa lá. Eu sei que eu coloquei na descrição do podcast lá, a observação lá, mas foi uma besteirinha lá, nada demais também, mas era o que dava pra fazer na época, cara. Não, puta, cara, eu fico muito encanado com essas coisas, cara. Depois, sabe assim, depois eu, puta merda, eu falei errado. Mas eu achei legal, porque, tipo, isso foi uma prova de que. Não que seja uma obrigação, né? Tipo, a pessoa já tá aqui, ela já tá me fazendo um favor, né? Mas, tipo, eu achei legal que foi uma prova que você escutou o programa, né? Às vezes a gente faz o programa, manda pro convidado, o convidado nem escuta. Pra ele tanto faz, né? Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Cara, vocês fizeram tudo isso, né, durante, claro que não é o trabalho principal de vocês atuam em outras áreas, né, e muito disso aconteceu, pelo que vocês falaram, ali, naquele momento universitário, né? Não, nosso, na verdade, é assim, era, acho que talvez o Iberê tava O Iberê tava na graduação. Eu não na tava, graduação. eu tava trabalhando já. Fora da já tá, faculdade. a gente já tá, tirando o Iberê que tava na graduação, a gente já tava, eu acho, não, já tinha terminado até o mestrado, inclusive. Sim, é porque o Adriano ali, ele já tinha, ele também já tinha terminado tudo, mas ele estava ali na PUC ainda, como fazendo, eu acho, talvez, doutorado. Não, acho que ele lecionou pro Iberê. Ah, ele lecionou umas aulas, né, de história lá, e aí o Iberê conheceu. Então é isso, o Iberê que era o sidekick, né, claro, obviamente, era o moleque da história. A gente já estava tudo velho, formado, já... Porque eu tô perguntando isso porque a gente tem aí o Bruno, que ele é formado em história e tudo mais, né? Aí eu queria saber um pouco mais, falando de histórias em quadrinhos e falando das formações de vocês, pós-graduações e tudo mais, como que vocês analisam que os quadrinhos possam ter influenciado vocês de alguma maneira na formação profissional de vocês? Bom, meu doutorado as fontes, o tema, né? Eu estudo americanismo e fascismo na cultura americana a partir das histórias em quadrinhos do Superman. Então, assim, no meu doutorado é quadrinhos, né? Então, isso entrou tardiamente na parte da formação acadêmica, né? Porque, embora eu sempre tenha gostado, até o doutorado, quadrinhos e vida acadêmica e vida profissional estavam separados. A partir dos quadrinhos é que as coisas começaram a se imbricar. Como professor de história, né, da educação básica, que foi por um tempo eu usava, né, às vezes utilizava quadrinhos como um recurso didático, tal. Eu e o Maurício, inclusive, a gente já chegou a fazer algumas palestras sobre como utilizar quadrinhos em sala de aula, né? Inclusive aqui para a rede estadual aqui de São Paulo, vira e mexe, eu abordo isso em algumas formações, né? Cultura pop em sala de aula, tal. Então a influência vem a partir daí. Eu não tenho formação, não tenho mestrado, doutorado, a minha formação na graduação é de design, né? E eu gostava de quadrinhos exatamente por causa disso, mas, quer dizer, é o que me trouxe para as histórias foi a parte gráfica, né? E assim, eu continuo sendo um amador, digamos assim, um amador da nona arte, né? Eu admiro muito, leio muito sobre, então gosto de fazer links com coisas diferentes ali, puxar hipóteses e tal, mas eu não sou dessa área, o meu trabalho não tem esse rigor acadêmico que o pessoal que passou por um mestrado e doutorado tem, né? Então é um pouco diferente, assim, eu dou uma aliviada um pouco nessa coisa do rigor ali dos quadrinheiros, mas a gente, quer dizer, como exercício, isso é uma coisa que a gente sempre conversa, né? O Bruno e o Adriano também,
que esse exercício de escrever constantemente e escrever sempre a partir de um objeto, né? Então você tem lá uma história em quadrinhos, ou um filme, uma série, uma coisa, então você vai escrever a partir desse objeto, tentando tirar ali alguma ilação, alguma relação, né, seja com questões sociais, com outros objetos da cultura pop. Esse exercício é uma coisa que, ao longo de 10 anos fazendo isso, te dá te ajuda muito a ler o mundo, que é uma coisa, né, porque você vai fazer esse exercício com tudo, obviamente, você faz isso, essa produção porque você, né, por um hobby, porque você gosta, porque é um assunto que te interessa, mas é um tipo de exercício que você pode fazer com qualquer coisa, e isso é muito rico, eu acho. Então isso funciona para mim em muitas dimensões, sei lá, quando eu estou lendo literatura, quando eu estou consumindo outros tipos de produção cultural, ou mesmo quando em outras áreas, tal. Então essa forma, eu falo, às vezes eu participo de algumas mesas aí do NUPEC, já participei e tal, que é um pessoal, né, é um grupo de estudo dentro da universidade, então tem todo um rigor acadêmico e tal, e eu participo ali, eu falo que eu sou da Universidade de Quadrinheiros, porque eu sou formado dentro desses 10 anos dessa produção, desse diálogo constante também com esse pessoal que está dentro da academia, que fez mestrado, doutorado e tal, mas não foi esse o meu caminho, né? Mas, de fato, eu considero, e a gente já chegou até a falar disso entre nós, assim, que o Quadrinheiros é quase como uma academia, assim, né? Que, em si mesmo, assim, que ele forma, né? Cara, é verdade, porque assim, pô, mas são 10 anos, 11 anos, tipo assim, é isso, conversando de quadrinhos, lendo também, né, a gente tem uma parte, assim, né, a gente tem uma parte acadêmica, né, então, de alguma forma essas coisas, elas vão aparecendo nas conversas, na concretude ali dos textos, né, então, e veja, a gente sempre também teve essa coisa de ser, né, o lema lá, né, o slogan lá dos quadrinhos, qual que é? Diversão e rigor. Então, isso sempre foi uma coisa que a gente teve desde o começo, que assim, não é pra virar um negócio tipo, quem que é mais forte, quem que apanha, Goku, Superman, né? Fazer uma coisa meramente de diversão, tipo, ficar assim, enfim, virar uma coisa meramente informativa, ou então de fã, né? Aquela coisa de fã babaca, né? Que fica assim, porque o Superman que eu conheci na minha infância não era assim, lá, lá, lá. Então, isso tem um monte, né? Na época que a gente começou nos quadros, hoje em dia, você aliar essa espécie de uma reflexão mais refinada e mais apurada à cultura pop, isso você tem vários canais que fazem hoje, né? Canais famosos, né? Na época que a gente começou, não tinha tantos assim, né? E na época que a gente começou os quadrinhos, tinha um ou outro, né? E a gente era um daqueles ali. E a gente sempre teve isso, então é diversão e rigor, assim, para fazer uma coisa, se fosse para fazer só coisa acadêmica, a gente tinha ficado só na academia mesmo, produzindo para revista acadêmica tal, e ponto, né? O fato da gente ter o Quadrinheiros ali com essa proposta é justamente fazer esse 50-50 aí, né? 50% de diversão, 50% rigor, para também dar uma melhorada na qualidade de leitura dos quadros, porque vamos combinar que, né, tem uma galera que é igual, você tem aquela clássicas dos Simpsons, né, que fala assim, não, mas eu só, que o Batman vai lá com o Alan Moore, sim. E aí, não, mas eu só vejo só vejo as figuras, eu só gosto quando eles estão se socando, né? Então uma galera que lê super-herói assim, né? Pelo amor de Deus. Esse meme voltou recentemente por causa da série do The Last of Us. Não sei se vocês assistiram, mas enfim, né? Gente reclamando de coisa que a pessoa fala, sou muito fã do jogo, né? Aí acontece uma coisa na série que é exatamente como é citada no jogo. E a pessoa fala que aquilo, sei lá, é aqueles papos, é lacração, não sei mais o que. E a pessoa não conhece a obra que foi adaptada. Essa é a verdade. Ela tá falando que é fã, mas ela não é fã. Ela é o Bart nessa cena que você citou.
Sim. Não, então, e aí, vira e mexe também, uns anos atrás, teve um negócio babaca pra aquele quadrinho sem política. Isso é uma coisa, meu, idiota, cara. Porque assim, eu entendo, meu, você começa a ler quadrinhos normalmente, né, quadrinhos super-herói e tal, quando você tá ali, infância, começo da adolescência. Então tem certas coisas, cara, que uma criança e um adolescente ali, né, não vai perceber as questões políticas ali, históricas subjacentes à obra. Então, ok, você não via isso quando você era criança. Depois que você cresceu, você começa a perceber, cara, né? Então, assim, eu acho que é muito problemático, né? Você que, assim, primeiro que assim, você querer ler quadrinhos com 30, 40 anos do mesmo jeito que você lia com 12, já é um problema em si, que você talvez resolva numa terapia ou em algum lugar. Né? Né? Então já é uma coisa. E aí, isso é um problema. E aí também você negar que essas coisas estavam lá, né? Pô, ó, esses dias eu tava vendo o desenho da Turma da Mônica que passa no Cartoon Network. Era um episódio que o Cascão caía numa teoria da conspiração. Que ele achava que é muito engraçado. O Louco tem um canal no YouTube que começa uma teoria da conspiração dos reptilianos. E aí o Cascão, ele desconfia que a Mônica lá, a turma lá, é reptiliano. E o episódio é isso. Os caras são assim. Aí é a mesma coisa de uma criança ver aquilo hoje e daqui 15, 20 anos olhar assim. Não, mas olha a Mônica lacradora. Olha, meu, já tinha política ali, cara. Só você olhar o contexto que aquilo está sendo produzido, a crítica já está colocada ali. Né? Cara, É óbvio que uma criança não vai pegar exatamente todos os elementos, mas veja, tudo tem você pode desdobrar a análise, você pode aprofundar a análise daquele teu objeto, né? É só ter um pouquinho de repertório, e é um pouco sim. isso que a gente investe, né? Eu lembrei aqui agora, acho que uns 2 anos atrás, foi quando saiu no Disney Plus, liberaram os episódios da Família Dinossauro do Disney Plus, né? E é uma série que eu tinha assistido na minha infância e tal, não lembrava de basicamente nada ali, né? Lembrava dos personagens. Aí eu falei, liberou, vou assisti toda. E cara, que série legal, porque eu não percebia quando eu era criança, mas era uma série que ela faz diversas críticas à nossa sociedade e parece que ela estava à frente do seu tempo, porque ela faz críticas de problemas que estão aí até hoje. Não, pô, a Família Dinossauros é foda, cara. Ó, o que eu lembro de cabeça, aquele da Guerra do Pistache, Nossa! porra, é sensacional. Aquele lá que tem a cauda lá da Charlene ela tá meio encanada porque a cauda não cresce. Tá umas coisas muito loucas. Tem o episódio que eles discutem, né, terraplanismo lá também. Sim. Nossa, é muito louco. Tanto que, tipo, a Jarlene tem um sonho lá, que ela descobre que a Terra é redonda, né? E aí ela vai na escola, ela coloca isso, aí vem um monte de gente do governo falar, como você pode estar falando isso? Aí ela é condenada, né? E tudo, aí o irmão dela entra no meio, é condenado também, e aí ela fala assim, tá bom, então eu vou escolher minha condenação. Vocês deixam? Vocês vão me jogar no oco da Terra. Que é quando a Terra plana acaba, e aí a pessoa se joga naquilo. Aí eles foram e deram uma volta todinha na Terra, não acharam o oco da Terra e foram liberados da condenação. Muito bom, cara. O Bruno falando dessa galera aí, eu me lembrei agora aqui de quando eu lancei meu documentário lá no YouTube, né? E uma das primeiras coisas assim que ele me alertou, né? Ele falou, cara, tem uma galera lá que enche o saco da gente lá no Quadrinheiro, falando que o super-herói é um gênero que nasceu no Brasil, porque foi... Essa alucinação coletiva que foi o Gustavo Barroso Com o Príncipe Oscar, né? Sim. Puta, é foda. Você me falou isso aí, cara, não deu uma semana, já apareceu um maluco lá no meu documentário, falando que se eu não cito o Príncipe Oscar, meu documentário não serve, é falho. Cara, é isso, assim, muito, assim, é uma coisa muito equivocada, tanto é que, assim, ninguém sério vai levantar essa tese, desculpa. Não vai, mano. Eu mandei o print pra você na época disso aí, né, e aí eu fui olhar o canal do cara, né, porque, tipo, eu tentei não argumentar com o cara, eu só falei, não, olha, minha pesquisa, ela se foca nisso e tudo mais. Até agradeci o cara, falei, obrigado por você ter assistido e tudo, e o cara foi super grosso lá, falou, não, você pode me agradecer, mas eu não te agradeço, porque eu quase vomitei assistindo isso, esse tipo de coisa. Eu fiquei curioso, né? Eu olhei o canal do cara.
E aí eu fui olhar as teorias disso daí, né? E assim, cara, é o terraplanismo dos quadrinhos. Me desculpa. Não, não tem, assim, não tem nenhum fundamento, assim, e até porque se você for aceitar aquela argumentação, você vai dizer que o primeiro sei lá, que o primeiro super-herói pode ter sido qualquer conto de fada, muito antes, sabe? Não, É uma argumentação fraquíssima, assim. um dos argumentos dos caras é que, por exemplo, você tem uma coisa que fez muito sucesso quando foi mostrada, né? Que é o Superman junto do Batman, né? Que é a união de dois personagens. Um dos argumentos dos caras é que Monteiro Lobato ia fazer isso há muito tempo. Como com Saci Pererê e Cuca e tudo mais. Então, é esse o nível. Então, assim, ok, tá bom. Você fala assim, beleza, fica, tá, valeu, Fica aí. Obrigado, obrigado aí pela atenção, valeu. Mas isso na verdade é um jogo, né? Porque o Gustavo Barroso é do integralismo, né? Era um dos braços direitos lá do como é que ele chama lá, o principal. Plínio Salgado. Do Plínio Salgado, era o cara mais ali daquela ideia, era o mais antissemita de todos, né? Então, assim, obviamente eles estão defendendo uma coisa lateralmente que é para defender isso aí no fundo e tá disfarçando que é para defender que o cara é o primeiro. Qualquer coisa. Não, mas assim, não, cara, mas assim, fica uma coisa babaca, o fanista babaca, assim, sabe? Assim, pô, uma coisa é você prestigiar o quadrinho nacional que tem, porra, eu falei, pô, pra mim, eu adoro, cara, Força Ômega, o Pulsar, tem Meteor, tem vários heróis, assim, que eu acho foda, assim, de quadrinho nacional, e beleza, agora, porra, você entrar nessa Querer desmerecer, forçar uma barra, né? Forçar uma barra, cara. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Desses anos todos, né, produzindo o Quadrinheiros em si, né, o podcast, tanto o blog como o podcast, né, como vocês mesmo falaram, vocês pegaram aí um repertório gigantesco, né. Eu queria que vocês destacassem, tanto o Bruno como o Maurício, aqui pra gente ir pros nossos momentos finais, né, o que vocês destacariam assim, como os principais aprendizados que vocês tiveram nesse tempo? Eu sei que são muitos, vocês conseguem destacar alguns aqui pra nós? Olha, um dos que a gente sempre conversa é assim, é possível escrever um texto por semana, sei lá, um texto a cada 2 semanas. Independente se você tá inspirado, não existe inspiração para escrever texto, entendeu? Texto você senta e escreve, assim, isso é uma coisa, assim, no começo, como a gente estava empolgadão, quando a gente começou o blog, tinha muita coisa para falar, né? Saía naturalmente, então, assim, a gente não sofria muito para escrever. Depois de um tempo, aí a gente começou a cavar assunto, né? Porra, o que eu poderia falar? O Bruno já falou isso, o Adriano já falou daquilo, que eu vou tentar uma abordagem assim, diferente, sobre aquele outro assunto que ninguém falou ainda. Então, você começa, é muito mais planejado o texto, ele não é uma coisa que simplesmente sai. Depois de um tempo, às vezes você sente uma secura, né? Você fala, puta, não tô lendo mais nada, sei lá, porque tem essas fases também, né? Sim. Na época a gente ainda consumia bastante, mas depois parou, depois voltou. Então tinha fases que você não tava lendo nada e você fala, puta, o que eu vou escrever? Né? Aí você, assim, aí a gente definiu lá prazos, né? Tinha que cumprir olha, essa semana é você, outra semana é outro cara, então você tinha que cumprir o prazo para entregar, para não falhar com uma cadência ali de produção. Sim. E é isso, aí você aprende, você fala, porra, não tenho assunto, não tenho o que escrever, não tô lendo nada, você senta no computador, você escreve lá, Monstro do Pântano, aparece, vou pesquisar aqui, você faz 2, 3 horas de pesquisa, senta e escreve, e sai, cara. Então isso é um negócio que, assim, que eu achei, pra mim, foi um ganho, assim, porque realmente mostra que é uma questão também de você também desmistificar essa ideia de não tô com inspiração, puta, não tô lendo nada, não vou conseguir escrever, não tenho tempo. Não, porra, se você não, assim, 2, 3 horas em uma semana, você pode fazer isso picado, obviamente,
você consegue fazer uma pesquisa, achar um tema, sentar, escrever e beleza, assim, e é um negócio, não é um negócio raso, assim, é um negócio que teve uma reflexão, teve uma coisa, e é legal, assim, e dá um prazer isso, sabe? É o tipo do processo que te dá uma sensação de prazer, de completude, assim, de terminar, entregar, tal. Isso realmente foi um ganho. Sabe uma coisa que eu me lembrei aqui? É porque quando eu fiz o meu estágio, eu trabalhava direto com hard news, né? Que é o que a gente chama da notícia do momento, né? O que tá acontecendo naquele dia. E por dia eu tinha que escrever 3 textos por dia, né? Era a meta do site lá onde eu trabalhava, né? Era o meu trabalho. Então, 3 notícias por dia, 3 matérias, né? E nisso, tinha dia, cara, que assim, você olhava a internet, tava acontecendo 1001 coisa de uma vez. Então você, basicamente, você tinha que escolher o que você ia escrever. Agora tinha dias que você tinha que cavar fundo pra descobrir alguma coisa pra você escrever ali, porque não tá, parecia que, obviamente tava acontecendo, mas parecia que não tava acontecendo nada no mundo. Né? Então você tinha que sentar e realmente fazer uma pesquisa. Eu lembro que uma vez, eu acho que eu voltei de um recesso que teve no final do ano, né? Quando a gente voltou no primeiro dia útil do ano, não tinha nada de relevante acontecendo. Eu fui achar lá no subúrbio da internet lá que a Miley Cyrus tinha feito uma decoração erótica na casa dela. E essa era a notícia. Oh, muito relevante. Mas não, mudou minha vida. Mas diz que todo jornalista tem que escrever uma matéria merda, pelo menos uma vez na profissão, né? Essa foi a minha. Mas era o que tinha naquele dia, e pra eu cumprir aquela meta, né? E que nem você falou, pesquisou, saiu, cara. Sai. Ah, cara, eu acho que vai por aí, pelo que o Maurício falou, assim, assim, o exercício contínuo da escrita, né? Porque, assim, não é só eventualmente escrever, né? Tem uma periodicidade, tá? Então, o Sim. exercício contínuo da escrita vai aprimorando, né? E Sim. também é legal, no caso, assim, dos textos não sei a especificidade, né, do texto jornalístico e tal, mas assim, dos textos dos quadrinheiros, é o seguinte, pô, tem coisas, cara, que é um momento também de você sistematizar uma série de coisas que estão dispersas na sua cabeça, né? Então aí você senta e você organiza aquilo e sistematiza uma coisa que às vezes estava jogada. Um dos últimos textos, assim, um dos top hits desse ano do site é O Propósito da Minha Existência Explodir, Superman e o Paradoxo da Tolerância, que eu escrevi, né? Cara, e é uma, assim, é uma frase, é uma citação que tem de um momento ali do All Star Superman, que é um quadrinho que eu li, sei lá, faz uns, 8 anos, talvez mais de 10 anos, né? Que sempre ficou na minha cabeça. E aquilo, de alguma, assim, sempre vinha ainda, pô, preciso fazer, e aí aquele veio naquele momento, falou, é o momento, então, você senta, sistematiza, organiza, tal, faz. Então isso é legal, né? Esse exercício continuar escrito, inclusive, né, defendi recentemente agora o doutorado, e aí uma das coisas que o pessoal da banca lá falou assim, pô, é um texto gostoso de ler, é um texto didático, é um texto acessível, pô, e se foi assim, foi porque eu aprendi a escrever assim nos quadrinheiros, né? Porque se tinha uma época aqui, né, que, que talvez fosse o texto acadêmico fosse assim, dava um certo status, né, de negócio difícil, né, porque é interessante, né, que seja difícil para que seja, sei lá, de alguma forma relevante, né? Tem um pessoal que acha isso, né? A gente está passando por outro momento agora, aqui, né? Que a gente entende que não, pô, quanto mais acessível, melhor, né? E assim, foi legal ouvir isso da banca, e se é assim é por causa do trabalho dos quadrinheiros, né? Que se concretiza ali periodicamente. Fora a convivência, né? Que também é outra parte legal do trabalho, né? Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. E assim, caras, primeiramente, né, eu queria agradecer a presença de vocês aqui por terem vindo separar esse tempinho para bater esse papo aqui comigo, porque pra mim foi muito legal, espero que pra vocês tenha sido uma experiência bacana também. E eu vou deixar o microfone aberto pra vocês fazerem a divulgação de vocês, onde a galera pode encontrar vocês, onde a galera pode acessar o material de vocês, enfim, o microfone é de vocês, fiquem à vontade aí. Bom, quadrinheiros.com
é o site, né? Então toda a nossa produção converge para lá. Atualmente, então, toda segunda tem um texto, algum conteúdo, e toda quinta sai o Papo Quadrinheiro lá que você participou e que participará novamente Opa, do episódio. só chamar. Não, com certeza estará lá novamente. Bom, é o site quadrinhos.com. Fora isso, assim, para resumir, a gente está nas mídias sociais, tá? @quadrinheiros, né? Hoje a gente tá no Facebook, Instagram, Twitter, mas hoje o que mais tem movimento mesmo é o Twitter. Perdão, é o Instagram. O Instagram. Mas de qualquer forma a gente tem essas mídias sociais aí. Tem o Linktree /quadrinheiros, então tudo tá ali também. A gente tem os nossos livros, que é os dois lados da Guerra Civil. Quadrinhos através da história, as eras dos super-heróis e o mais recente que é o quadrinhos de super-heróis e política. Então se alguém tiver afim, você pode achar no site lá da Criativo. Se não tiver, se por acaso que vira e mexe esgota, né, os livros, mas se por acaso você entrar lá no site da Criativo tiver esgotado, você pode entrar em contato com a gente, que a gente tem cópias aqui dos livros, então a gente combina o pagamento. Manda uma DM no Instagram lá. Ajuda a gente a manter os quadrinheiros, isso é importante. Comprando livros. Com certeza. Acho que é isso aí, né? Maravilha. Tem um canal no YouTube que tá meio mortinho, mas tá lá ainda. Às vezes a gente posta alguma coisa. Mas tem conteúdo, né? Tem um acervo legal lá, apesar de estar pouco movimentado, mas tem. Se vocês quiserem ver a gente pagando mico lá no começo de carreira, a gente usava máscara, usava máscara do Wolverine, umas coisas assim, ridículas. Você vê como a iluminação era ruim, o áudio era péssimo. Se vocês quiserem ver isso aí, só pela questão folclórica, tá tudo lá. Vamos lá que a gente nunca tirou nada. Tudo que a gente fez, a gente botou lá e nunca tirou. Caras, obrigado aí pela parceria de sempre também, né? Por sempre terem dado essa força aí pra mim. Valeu, cara, obrigado aí. Não, valeu. É nóis. E galera, vocês que nos escutaram até aqui, clique aí no botão de seguir no Spotify. Também se inscreva, estamos no YouTube agora, né? Comemorando aí que passamos da 100ª edição do Spidercast. Então se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, ative as notificações, porque todos os episódios também estão indo pra lá. E eu espero ver vocês novamente no próximo Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast. o podcast de cultura geek.